Cada domingo, na verdade, esse é o segundo, nós temos plantado sementes. Sementes que vão gerar em nós frutos, ou sejam, características que agradam a Deus, com o intuito de tornar o nosso coração mais parecido com o coração de Deus. Eu quero provocar você de alguma forma e deixar isso mais interessante para você. Pastor, por que para mim é interessante ter um coração mais parecido com o coração de Deus? Por que esse assunto é interessante para mim? O que me traz ter um coração mais parecido com o coração de Deus? Primeiro, eu acredito que quando você vai se inspirar em alguém, eu sei que todo mundo aqui tem uma referência. Talvez você tenha uma referência no esporte, uma referência para se vestir. Todo mundo tem uma referência para tudo. E quando você se inspira em alguém, você não se inspira no pior. Você não se inspira no mais inferior. Você se inspira naquilo que você considera melhor. É verdade ou é mentira, gente? Não é verdade? Então, você pode repetir isso comigo? Diga: Deus é a melhor e maior inspiração. Neemias capítulo 8, verso 10, eu vou pedir para você me ajudar a pregar. Nós estamos aqui na igreja desde as 7 horas. Desde as 7 horas eu já, de certa forma, já estou pregando, então eu vou precisar da sua ajuda para economizar a voz para agora e para o culto da noite. Então vamos lá, me ajuda aí. 3, 2, 1, o que diz? Por quê? Agora olha aqui, agora lê mais forte ainda essas últimas 4 linhas. A alegria do Senhor é a vossa. Você quer ter força para vencer todos os desafios que a vida tem trazido para você? Alegre o coração de Deus. E o que alegra o coração de Deus é olhar para o nosso coração e ver que o nosso coração é parecido com o coração dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando Deus está alegre com o nosso coração, Ele nos fortalece. Pastor, qual é o meu benefício de ter um coração parecido, segundo o coração de Deus? Quando o nosso coração alegra o coração de Deus. Sabe aquela situação que você não está dando força para vencer sozinho, que você sente completamente incapaz? Quando você decide não ficar, ai Deus me dá força para vencer essa situação. Não, Deus me dá um coração que agrade o Senhor. A consequência será, Deus vai te fortalecer para vencer esse problema. Mas não para por aí. Agora lê o outro versículo, Números 14, 7. O que diz aqui? O que eles disseram? Então, olha, você vê, ó, se o Senhor o quê? O que Ele vai fazer? Ele nos fará. Quando Deus se agrada do teu coração, Deus te coloca onde você quer chegar. Amado, tem muita gente que vive fraco diante dos problemas, porque o coração ainda não agrada ao Senhor. Tem muita gente que não sai do lugar, não chega onde quer chegar, porque o coração não agrada o Senhor. E se esse era o seu problema, eu tenho certeza que essa série veio para mudar a nossa história. Eu quero profetizar através dessas palavras proféticas, Deus transformando o nosso coração num coração segundo o coração de Deus. Eu quero declarar que a partir de hoje não vai faltar mais força. Eu quero declarar que a partir de hoje nós não vamos mais ficar no mesmo lugar. Nós vamos chegar onde Deus quer que a gente chegue, porque se o Senhor nos agradar de nós, Ele vai nos colocar naquela terra. Vamos orar? A palavra foi lida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar aqui.
Jesus, eu não sei pregar. E nós, por si só, não temos capacidade de compreender as Escrituras. Mas o Senhor é o Deus que pode abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos espirituais. O Senhor é o Deus que pode quebrantar e convencer os nossos corações. E por isso eu te peço, Deus, fala através da minha vida e nos dê um coração que receba a tua palavra e que frutifique nessa palavra. Nós pedimos a ti, fala conosco e que a tua palavra transforme o nosso coração num coração segundo o teu coração, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amado, nós já aprendemos no domingo passado que uma das primeiras características que mais agradam ao Senhor é a característica da obediência. Um coração obediente é um coração que agrada muito a Deus. Hoje eu quero falar com você a respeito de algo que eu considero talvez uma das principais características, adjetivos, que quando o nosso coração passa a receber esse adjetivo, o nosso coração se torna um coração ainda mais parecido com o coração de Deus. Hoje eu quero falar com você a respeito de perseverança. Você pode repetir com bastante ênfase essa palavra comigo? Diga perseverança. Amado, o que é perseverar? A grosso modo, perseverar é você ter um objetivo. E é você insistir naquele objetivo. Mesmo quando se levantam os desafios, as dificuldades, perseverar é você não desistir. Perseverar é você não voltar atrás, não retroceder. Sabe, amados, antes de falar sobre perseverança, eu preciso mostrar um texto bíblico para você que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente está falando agora, mas no final da mensagem esse versículo vai fazer todo sentido. Coloca aqui na tela para a gente, por favor, Colossenses capítulo 2, versículo de número 9. Preste muita atenção nisso. Olha que palavra, ó. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então guarda isso aqui, ó. Agora parece não ter nada a ver com a mensagem, mas guarda isso, depois vai fazer sentido. Em Cristo existe toda a plenitude da divindade. E por estarmos em Cristo, nós recebemos a plenitude. Agora seguimos falando sobre perseverança. Há um texto bíblico que fala sobre isso, perseverar, Hebreus 10, 36. Veja que ele diz aqui assim, ó, Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o justo viverá pela fé. Agora, olha isso aqui, gente. E se retroceder, não me agradarei nele. Aí ele diz no versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A primeira coisa que eu preciso perseverar é perseverar em fazer a vontade de Deus. Nós precisamos perseverar, porque existe uma promessa para nós. Deus não se agrada, amados,
de quem volta atrás. Se você quer ter um coração segundo o coração de Deus, você precisa entender que Deus não se agrada daqueles que só desistem. Amado, no seu dia a dia, e antes de falar do dia a dia, escute isso, segundo as Escrituras que não erram, existe uma recompensa para o perseverante, mas você viu o que resta para o que desiste? Só destruição. O escritor de Hebreus chega a dizer: nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, nós somos dos que avançam. Agora, a pergunta que eu faço para você é essa: no seu dia a dia, quando você inicia algo espiritual, sabe, um projeto na sua família, um projeto financeiro, a leitura de um livro, um treino em uma academia, o seu dia a dia se resume num dia a dia de perseverança ou num dia a dia de desistência? A cada 10 projetos que você inicia, quantos você vai até o fim? Se você continuar sendo como você é hoje, vivendo a vida que você vive hoje, perseverando como você persevera hoje, ou desistindo como você desiste hoje, como será o seu futuro? Você continuar sendo assim, exatamente como você é agora, como será o seu futuro? Eu quero declarar uma fala. Levanta sua mão direita comigo assim, ó. Declara isso com fé junto comigo. Diga: o meu futuro será uma bênção. Diga: o meu futuro será extraordinário, acima da média, porque hoje Deus está me dando um coração perseverante. Um coração perseverante. Eu quero entregar algumas chaves para você de como se tornar alguém perseverante. E você está percebendo que hoje eu estou até a mais do que eu costumo fazer nos outros dias. Eu estou pedindo para você repetir bastante. E calma que já eu peço já a gente para com isso. Mas eu ainda quero que você repita comigo 4 coisas. Mas essas 4 coisas que já eu vou pedir para você repetir comigo, eu vou falar com você com todo amor e carinho, mas eu também preciso ser muito franco no que eu vou dizer agora. Eu não quero que você repita se você não acreditar. Se você não acredita, é melhor você ficar quieto. Senão, nós não precisamos de papagaio repetir. Eu quero que você profetize e não apenas repita comigo. Eu quero te dar algumas chaves, amado. Chaves que, se elas entrarem em você, elas vão transformar seu coração num coração perseverante. Queridos, o que tem nos impedido de perseverar? O que faz uma pessoa começar algo e parar no meio do caminho? Primeiro, medo. Quando a gente começa a sentir pressão e desafio, a gente tem medo. Isaías 41:10 diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Você pode repetir então comigo profeticamente? Diga: a partir de hoje eu venço o medo. Diga: a partir de hoje eu coloco a minha confiança em Deus. Diga: é Deus que me guarda. Diga: eu não vou desistir. Diga: eu prefiro morrer tentando do que não tentar, porque quem não tenta já morreu. O medo não vai mais me fazer parar, porque o Senhor diz: não temas, eu sou contigo. Outra coisa que faz as pessoas pararem no meio do caminho: o cansaço. Sabe, eu não aguento mais. Juízes 8:4 diz aqui assim, Gideão e seus 300 homens
já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram. Repita comigo, diga: mesmo quando eu estiver exausto, cansado, diga: eu vou continuar perseguindo aquilo que é meu. Diga: a partir de hoje, eu descanso meu coração em Deus. Você nunca mais vai parar por falar assim: eu estou cansado. Tudo bem, é normal se cansar. Às vezes quando a gente está treinando, a gente chega na academia, assim ó, lá para cima. Passa um tempo, a gente cansa. Mas quando a gente cansa, não significa que a gente precisa parar. Eu vou continuar correndo atrás do que é meu, mesmo me sentindo cansado, porque o meu renovo vem de Deus. Então o cansaço não vai me parar mais, o medo não vai me parar, o cansaço não vai me parar. O que mais que faz as pessoas pararem e não serem perseverantes? Sentimento de incapacidade. As pessoas começam algo, mas depois dizem: eu acho que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, isso não é para mim. Zacarias 4:6. Olha que palavra, amado, para fortalecer você. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Você pode repetir comigo? Diga: mesmo quando eu me sentir incapaz, diga: eu vou insistir, eu vou lutar, eu vou tentar, porque o que Deus tem para mim, eu não vou conquistar na minha força, mas é no poder do Espírito Santo. Deus vai te dar coisas que você humanamente não é capaz de ter, mas Ele vai te dar, porque não é pela sua força, é pelo Espírito Santo de Deus. Por último, outra coisa que faz as pessoas parar no meio do caminho: sentimento de culpa. Eu não mereço. 1 João 3:20. Essa palavra é poderosa demais. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Você pode repetir comigo agora? Diga: se fosse por merecimento, ninguém receberia nada. Quando a minha consciência e o meu coração disserem que eu não mereço, diga: eu vou tirar a minha confiança dos meus méritos e eu vou colocar a minha confiança na graça de Deus. Diga: a graça de Deus, o sacrifício de Jesus é maior do que o meu pecado. Amado, se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. A graça de Deus é maior do que o seu pecado. A misericórdia de Deus é maior do que a sua culpa. Então, em momentos onde nos sentimos culpados, o que devemos fazer? Deus, eu reconheço e confesso os meus pecados e decido abandoná-los. E mesmo quando você abandonou o pecado, se a sua consciência continua acusando você, clama pela graça de Deus. Deus, eu não vou basear a minha vida na minha consciência, eu vou basear a minha vida na graça de Jesus. Quando se fala em alguém que não retrocedeu, queridos, eu me lembro de um homem chamado Jacó. Jacó era bisneto de Abraão. Jacó era filho de Isaac. Jacó tinha como pai e mãe Isaac e Rebeca. Rebeca era estéril. Mas Isaac tinha uma promessa de Deus de que ele seria pai, que ele daria sequência à descendência de Abraão. Então Isaac, mesmo casado com uma mulher estéril,
ele não aceitou a esterilidade de Rebeca, ele começou a orar insistentemente, até que a Rebeca engravidou. E o Isaac orou tanto que Deus falou assim: não vou mandar um, já mandou dois, mandou gêmeos, mandou Jacó e Esaú. Então Jacó nasceu nesse contexto, ele tinha um irmão gêmeo. Na fase adulta, Jacó teve um desentendimento com seu irmão. O Jacó era muito interessado pelas coisas de Deus, e o irmão de Jacó não estava nem aí com as coisas de Deus. E aí eles fizeram uma negociação lá. Num dia que o Esaú estava caçando, voltou com fome, o Jacó estava cozinhando lentilhas. Jacó ofereceu, o Esaú pediu um prato de lentilha. Jacó falou: eu não te dou, eu te vendo. E o Esaú trocou a bênção da primogenitura. Não vai dar para mim ficar explicando muitos detalhes aqui, senão a gente se estende mais. Mas o Esaú trocou, vendeu a bênção da primogenitura por um mero prato de lentilhas. A bênção da primogenitura era uma bênção que o pai dava para os filhos quando o pai estava perto do fim da vida. Alguns anos se passaram, quando Isaac chamou Esaú, porque o Esaú tinha nascido primeiro, foi o gêmeo que nasceu primeiro, ele tinha o direito a essa bênção. Quando Esaú mandou chamar, quando Isaac mandou chamar Esaú para abençoar, o Jacó veio na frente. O Isaac já estava velho, já estava cego. O Jacó se disfarçou de Esaú e pegou a bênção do irmão dele. Quando o irmão dele viu isso, o irmão dele ficou furioso. Falou assim: eu só vou esperar meu pai morrer para não dar esse desgosto para meu pai. Quando meu pai morrer, eu vou matar esse cara, eu vou matar meu irmão. A Rebeca, que era mãe dos dois, descobriu isso e falou: Jacó, foge daqui. Jacó teve que fugir da sua terra sem nada, literalmente com uma mão na frente e outra atrás. Saiu pobre, sem nada. Mas ele saiu com uma promessa de Deus. Ele carregava a bênção de Deus sobre a vida dele. Jacó vai para uma terra distante, encontra um parente dele, que era irmão da mãe, Labão. Jacó começa a trabalhar para esse homem. E Jacó trabalha para ele durante 20 anos. E durante 20 anos Jacó começa a enriquecer, começa a prosperar, começa a se tornar um cara poderoso. Mas antes de, quando ele saiu de sua casa sem nada, no meio do caminho, Deus deu uma visão para ele e falou: Jacó, num determinado tempo eu vou trazer você de volta para essa terra. E eu não vou te abandonar enquanto eu não tiver cumprido essa promessa. Hoje você está saindo fugido, mas você ainda vai voltar para esse lugar. Então Jacó foi, mas com a promessa de um dia retornar. E Jacó, 20 anos depois, já muito rico, decide voltar para sua terra natal. Decide voltar para a terra da promessa. Só que no meio do caminho, quando ele estava retornando, ele saiu sozinho e já estava voltando com duas mulheres. Naquela época podia, poligamia, em algumas culturas até pode hoje ainda. Voltando com duas mulheres, vários filhos, voltando com vários servos, vários bens. Um homem que saiu sem nada estava voltando com muita coisa. Só que no meio do caminho aconteceu algo inesperado. E o que aconteceu? Gênesis 32, 22 diz aqui assim, ó: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo quanto possuía, e Jacó ficou sozinho. Ou seja, primeiro passou a família, depois passou os bens, e depois o Jacó foi passar sozinho aquele lugar. E aí o que acontece? Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. 26. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é seu nome? E ele: Jacó. Respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó:
peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel. Peniel significa face de Deus. Pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Amado, quando Jacó estava retornando para sua casa, ele passou por um vale chamado Jaboque. Ele fez com que sua família fosse na frente. Tipo, vai, família. Aí os servos trazendo os bens, os camelos, as especiarias, o tesouro. Vai, pessoal. E o Jacó então ficou por último. Quando Jacó foi passar aquele lugar, Jacó viu um homem, mas não era um homem comum. Jacó percebeu que era alguém que tinha uma natureza divina. Amado, aparentemente na vida de Jacó estava tudo certo. Era um homem bem casado, que já tinha seus filhos, já era um homem rico, era um homem saudável. Mas no fundo, Jacó sabia que faltava alguma coisa ainda para ele. Tem muita gente que você olha para ela e você fala: poxa vida, essa pessoa tem uma vida perfeita, mas só essa pessoa sabe que no fundo, ainda falta algo. E o Jacó, quando viu aquele homem que tinha características divinas, Jacó entendeu: é uma oportunidade. E eu acredito Jacó chegando naquele homem com muita gentileza. Oi, homem, tudo bem com você? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Aí o Jacó abaixou a cabeça assim, ó, sabe? E o cara ficou quieto. Aí o Jacó assim para ele: vamos? O que você quer? Me abençoa. Não vou te abençoar. Você está zoando comigo, né? Você está de palhaço. Me abençoa aqui, vamos. Não vou te abençoar. Rapaz, eu sou neto do Abraão. Você sabe quem é Abraão? Eu sou neto dele, cara. Vai, eu tenho a promessa, vamos. Manda o óleo aqui. Não vou te abençoar. Para de graça, me abençoa logo, cara. Rapaz, eu vou falar só mais uma vez, me abençoa. Eu não vou falar de novo com você. Aí já começa aqueles negócios quando a gente tá nervoso, né? Chega uma hora que o Jacó grudou no colarinho dele. Você vai me abençoar ou não vai? Vamos? Não vou. Amado, Jacó começou a lutar com aquele anjo. Sabe como que eu imagino essa luta? Imagina um molequinho de 10 anos querendo vir me bater. Se ele vier me bater, eu vou colocar a mão na testa dele e empurrar ele para trás assim. Ele vai cair. Aí vai voltar correndo assim, eu vou colocar a mão no... ele vai cair de novo. Aí eu vou colocar a mão assim na cabeça dele, ó, e ele vai ficar assim, ó. O Jacó grudou no pé do anjo. Me abençoa. Não vou te abençoar. Jacó sabia que o anjo era mais forte que ele. O anjo: rapaz, me deixa aí. Me deixa aí. Já está chegando o dia. Não, você não sai daqui enquanto você não me abençoar. O anjo deslocou a coxa de Jacó. E o Jacó mancando grudou: eu não te solto enquanto você não me abençoar. Como é que é teu nome? É Jacó. A partir de hoje seu nome não é mais Jacó. A partir de hoje o teu nome é Israel. Você recebe o nome de realeza, de príncipe hoje. Amado, eu humanamente falando não teria coragem de lutar com o anjo. Por quê? Porque eu sei que assim, ó, um sopro, ó, já me mataria. Um sopro de um ser divino já me mataria. Mas sabe por quê o Jacó teve ousadia para lutar contra o anjo? Quando Jacó saiu de casa, há 20 anos, Deus tinha falado assim para ele: eu prometo, você vai voltar para essa terra,
Então Jacó falou: eu vou lutar com o anjo, porque o anjo não pode me matar, o anjo não pode ir contra Deus. Se o anjo me matar, a palavra de Deus cai por terra, porque Deus prometeu que eu vou voltar naquele lugar. Então eu sei que o anjo não pode me matar, porque eu tenho uma promessa de Deus. Jacó começou a lutar com ele. Sabe, querido, Jacó queria avançar, mas com a bênção de Deus. Mas tinha uma prova, tinha uma resistência colocada por Deus ali, e o Jacó lutou. Amado, quando você recebe os nãos da vida, o que você faz? Você insiste, luta até receber o sim, ou você briga, desanima, ou chora, vira as costas e abandona tudo. Escute isso que eu vou dizer para você, querido. As suas provações, elas têm a permissão de Deus de estarem no seu caminho. As suas provações, elas até têm a permissão de Deus para te ferir, mas a provação que está no seu caminho não tem a permissão de Deus de te matar. Quando eu entendo isso, quando Jacó começou a entender isso, ele falou assim: eu vou lutar, porque esse anjo não pode me matar. Essa provação não veio para me matar, essa provação veio para me mudar. Escuta isso, amado. Eu não sei qual é a provação que você está enfrentando hoje, mas essa provação não veio para te matar, ela veio para te mudar. Ela veio para mudar o teu nome, ela veio para mudar a tua identidade, e consequentemente ela veio para mudar o teu destino. Ela não veio para te matar, ela veio para te mudar. Se Jacó tivesse voltado atrás, ele continuaria sendo o mesmo. Aquele homem que tinha tudo, mas dentro dele tinha um vazio, como se ele ainda não tivesse nada. Quando você insiste, quando você não desiste, Deus muda teu nome, Deus muda teu destino. Algumas pessoas, amado, estão se sentindo tão sem direção, tão perdidas, que quando você fala para ela, você tem que perseverar, você tem que seguir em frente, elas nem sabem para onde seguir. Elas não têm um norte, mas seguir tá bom. Seguir para onde? Perseverar? Tá bom. Perseverar no quê? Jacó não estava voltando para qualquer lugar. Jacó estava seguindo na direção da promessa do Senhor. Não é perseverar em qualquer coisa. Você lembra, amado, do texto que eu li para você no início, Colossenses? Coloque de novo aqui na tela, por favor. Olha aqui, ó. Pois em o que, gente? Em Cristo. Ó, escuta aqui, ó. Quando ele fala em Cristo, ó, coloca isso, por exemplo, em cima disso. Cristo aqui não está sendo apresentado apenas como uma pessoa, mas também como um lugar. Ó, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Escuta isso aqui. Você sabe o que significa a palavra plenitude? Plenitude é o estado do que é inteiro, completo, totalidade, integralidade. Isso é plenitude. Toda a plenitude do que Deus tem para você está na pessoa de Jesus.
Quando eu digo que eu preciso perseverar, que eu preciso avançar, que eu não posso retroceder, perseverar é seguir na direção de Jesus, é ir até Jesus. Por quê? Porque em Jesus está a plenitude de Deus. Querido, sabe aquele seu desejo de se sentir amado? Sabe aquele seu desejo de se sentir perdoado? Sabe aquele seu desejo de encontrar a verdadeira paz? A capacitação para realizar algo sobrenatural? Sabe aquele seu desejo de encontrar quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Sabe aquele seu desejo de encontrar provisão abundante e de encontrar proteção? Sabe tudo isso que você deseja? Aonde está? Tudo isso está na pessoa de Jesus. Tudo isso está na pessoa de Jesus. Quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você se aproxima de Jesus, você vai encontrando a plenitude de Deus. Ou seja, tudo que Deus tem para a sua vida está em um lugar, e o nome desse lugar é Jesus. Quando eu meditava nessa palavra, meu Deus, olha gente, eu vibrava no meu coração. Porque enquanto você caminha em outra direção, você fica apenas com fragmentos, com migalhas do que Deus tem para você. Amado, tem gente que no relacionamento dela, ela só recebe migalha de amor. Tem gente que financeiramente fica com migalha, emocionalmente tem migalhas, fragmentos de felicidade. Espiritualmente tem migalhas de bons momentos. Sabe por quê? Porque caminha na direção errada. Quando começou na direção certa, o medo, a culpa, o cansaço ou alguma outra coisa fez a pessoa retroceder. Quando você está na direção errada, quando você para no meio do caminho, você fica com migalha, você fica com fragmento. Quando você caminha na direção de Jesus, você tem plenitude, você recebe o total. O total, o inteiro. Uau! Em Jesus está a plenitude de Deus. Jesus não quer te dar a direção, porque Jesus é a própria direção. Amado, algumas pessoas pensam que precisam mudar para buscar a Deus. Você não tem que mudar para buscar a Deus. Você tem que buscar a Deus e Ele vai mudar você. Algumas pessoas pensam que precisam descobrir o seu propósito, pensam que precisam conhecer quais são os seus sonhos, e depois que ela descobriu o seu propósito, aí ela fala: Jesus, agora eu sei o que eu quero, vem me ajudar. Não é assim. Você não busca Jesus para Ele te ajudar a conhecer o teu propósito. Você não busca Jesus depois que você descobre o teu propósito. Jesus é o teu propósito. Já está tudo nele. Tudo que você precisa, já está tudo nele. Jesus não deve entrar em cena na metade da história. Jesus nunca deve ser a segunda parte do processo. Jesus não é segundo em nada. Jesus é o primeiro. Eu não preciso mudar para buscar a Deus. Eu busco a Deus e Ele me muda. Eu não preciso descobrir o meu propósito para pedir a ajuda de Deus. Eu já descobri meu propósito. O meu propósito é caminhar na direção de Jesus, e nele eu encontro o amor, a cura, a paz, a fartura, a proteção. Está tudo nele. É tudo nele. Sabe por quê? Porque Ele, Jesus, é o autor e o consumador da minha fé. Você sabe o que significa isso? Sabe por que eu preciso ir até Ele? Jesus é o autor, ou seja, é Ele quem escreveu a minha história. Jesus, Ele não é só aquele, não só escreveu, Ele é o consumador. Jesus não é só aquele que escreve a minha história. Jesus é aquele que consuma, ou seja, é aquele que realiza, que torna a minha história real. Quanto você procurar continuar sendo o autor da sua história, essa história vai ser aquela história que está sendo agora. Quando você fala assim: eu vou para Ele, eu vou perseverar nele,
Nele está tudo que eu preciso. Nele está o que eu nasci para ser. Em Jesus eu encontro quem eu nasci para ser. Em Jesus eu encontro o que eu posso ter. Em Jesus eu descubro para onde eu devo ir. Tudo está em Jesus. Tudo está na pessoa de Jesus. Amado, talvez você não estava tendo forças para perseverar, porque talvez estava na direção errada, ou talvez, quem sabe, você até um dia já começou na direção certa, mas havia parado no meio do caminho. E hoje o Espírito Santo, de forma profética, ele manda dizer para você: para de ficar com migalha, para de ficar com fragmento. Se você quiser, você pode. Ninguém vai forçar você, ninguém vai julgar você, escolha a sua, a gente respeita. Mas essa palavra aqui, ó, a palavra daquele que reina pelo século dos séculos, ela apresenta Jesus como um destino. E quando a gente caminha na direção dele, nele nós encontramos o plano perfeito, nós encontramos a obra completa, porque em Jesus habita a plenitude de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé no nosso lugar agora, em nome de Jesus.